Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, vinde nosso socorro e conceda-nos a graça de compreendermos a palavra de Deus e ainda dai-nos o desejo de amá-la e vivê-la. Nossa Léxio Divina, contexto de Mateus 6, dos versículos 24 até o final. Disse Jesus: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis com vossa vida pelo que comereis, nem por vosso corpo pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais do que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar só um dia à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Não vos aflijais, nem digais, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu cuidado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, formando os seus discípulos e todos aqueles que o seguiam há 2000 anos atrás, ele traz um ponto que era habitual entre eles ali, querendo servir a Deus e ao mundo paganizado, querendo servir a riqueza e a Deus, querendo enricar sem importar os meios que fossem e ainda querer seguir a Deus. Jesus vem mostrar claramente que há necessidade dos bens materiais, a necessidade do alimento, a necessidade da vestimenta, da moradia, mas não é essa a razão da vida. A razão da vida é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Por isso que Jesus diz, não vos preocupeis, não lhes faltará. Ele está falando para aquelas pessoas que estão ouvindo o seu evangelho, a sua doutrina. E quando ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, ele está dizendo, procurem compreender o que eu estou formando a vocês. Procurem compreender e viver o evangelho. Porque quem vive, quem compreende e procura viver o evangelho, não fica indiferente ao necessitado. Quem procura compreender o evangelho, procura pôr em prática, tem Deus como primado da sua vida, como o mais importante. As coisas materiais criadas, foram criadas porque são necessárias. Foi Deus que as criou. É necessário, temos necessidade das coisas, temos necessidade desses bens, mas não é essa a razão da vida.
Essas coisas, todas criadas, são para nos possibilitar vida ao ser humano, mas não é a razão. Nós não trabalhamos simplesmente para ter bens, para enricar, para nos vestirmos bem, para termos uma moradia excepcional, termos muitos bens e uma conta bancária gorda. Não é essa a razão da vida. Podemos até ter tudo isso, mas sensíveis também às necessidades dos nossos irmãos. É interessante, a gente já pensa em nós, porque se nós olharmos desatentamente esse texto, podemos pensar que as coisas vão cair do céu para nós, que não precisamos trabalhar. Deus vai dar um jeito de nos dar roupa, de nos dar alimento. Não, não é isso. O último versículo, os dois últimos versículos do texto de hoje, nos clareiam isso. Jesus diz: não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Ou seja, o trabalho necessário, mas sem a preocupação de como será o amanhã. Cada dia o seu trabalho, cada dia o seu cuidado. Ou seja, Jesus está dizendo que Ele vai providenciar através do nosso trabalho, através da nossa atividade. A cada dia baixa o seu cuidado, quer dizer, vamos sair, vamos ralar, vamos trabalhar. Sim, mas sem essa preocupação, e como será amanhã? Como será o meu amanhã? Como será o meu futuro? Jesus está dizendo, não vos preocupeis com isso. O vosso Pai do céu sabe quais as necessidades. A sua participação de Jesus é o seu trabalho cotidiano, é o seu trabalho diário. E se nós olharmos, pararmos para ver, quantas maravilhas nós temos que louvar e bendizer a Deus, porque Deus providencia, faz acontecer. Claro, tem que ter o nosso trabalho, mas Deus vai fazendo acontecer as maravilhas que, se nós imaginássemos, não aconteceria, não tínhamos como planejar, e Deus realiza. Uma coisa Ele nos alerta, e alerta seriamente: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Não podeis servir a dois senhores, porque ou aqui ao dinheiro, ao bem material, ao bem criado. Porque ou a gente se aproxima de um e despreza o outro. O que o Senhor está querendo dizer, e nós temos que tomar posse disso, é que, em primeiro lugar, busquemos o reino de Deus. Ele diz aqui, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça o que é? Se ajustando a esse reino de Deus, se ajustando à palavra, se tornando dócil à palavra, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Se nós trabalharmos com afinco, com dedicação, com honestidade, temendo a Deus, não com medo, é o temor de Deus, o desejo de fazer a sua vontade, nós teremos as nossas necessidades supridas. É essa a confiança que nós precisamos ter em Deus. E ter numa conta de menor valor os bens criados, os bens materiais. Em primeiro lugar, buscando o reino de Deus. Oremos. Jesus amado, Jesus querido, nós te louvamos e te bendizemos pela graça da formação diária, do ensino diário que o Senhor nos traz. E clamamos, enche o nosso coração desse desejo ardente de nos aproximarmos cada vez mais de Ti, Jesus amado, Jesus querido, e tendo na devida conta os bens materiais, os bens criados, como num bem inferior àquilo que é a da salvação eterna, o Teu reino. Dai-nos essa graça, Senhor. Amém. Não esqueçamos de contemplar as maravilhas de Deus em nossas vidas.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.